Bom, galera, vamos que vamos então. Essa primeira luta que nós vamos conversar aqui, cara, Ankalaev versus Alexander Rakit. Essa luta aqui era interessante, né? Porque tinha todo um boato do Poatan enfrentar o Khalil Rountree, qual seria o próximo adversário dele? E faz um certo tempo, né? Até anteriormente ao Jamahal Hill, que ele deveria enfrentar o Ankalaev, né? Passa-se rodadas, ele não enfrentou o Ankalaev, aí venceu o Hill, depois venceu o Khalil Rountree, e depois dessa luta, o Ankalaev acabou enfrentando o Rakit nesse último sábado, tá? Luta que era interessante porque o próprio Danny White disse para o Ankalaev que se ele quisesse disputar o cinturão na próxima rodada contra o Poatan, ele teria que ter uma boa apresentação. Visto isso e dito isso, é interessante que se a gente acompanhar a luta, a gente percebe que existiu uma tentativa de queda. E não foi por parte do Ankalaev, sim por parte do Rakit, né? No terceiro round, inclusive uma tentativa de queda assim totalmente sem sentido algum, né? Vamos salientar isso. Mas o tanto que o Ankalaev quis mostrar para o público e para o Danny White que ele era bom na trocação e que ele tinha trocação para de fato enfrentar o Poatan, né? E o que a gente percebeu foi que, de fato, para um wrestler, não há o que negar. Por ser um wrestler, a trocação do Ankalaev, por ser um russo, a trocação do Ankalaev é uma boa trocação, né? Tem bons golpes retos, tem bons chutes, sabe utilizar a envergadura, sabe se movimentar, sabe entrar e sair ali do raio de ação quando necessário. Inclusive enfrentou um kickboxer, né, que é o Rakit, que no primeiro round foi bem, mas no segundo e no terceiro round parou de utilizar os chutes que estavam dando certos ali no primeiro round. E o Rakit começou a entrar mais no raio de ação, achar a distância e começou a pontuar mais, né? Inclusive, existiu uma discussão de que não merecia o Ankalaev vencer essa luta, e eu acho engraçado, porque infelizmente muitos dos brasileiros, por ter um hate no Ankalaev, acha que pelo fato desse hate, ele não merecia ter vencido, porque sejamos sinceros, no segundo, no terceiro e no primeiro round, é de fato, o Rakit utilizou e acertou mais golpes significativos, mas é a tecla que eu sempre bato. Não adianta você ter mais golpes significativos se os golpes mais potentes, os golpes mais fortes, os golpes que aplicam mais dano, foi aplicado pelo atleta que teve menos golpes significativos. E isso aconteceu. No segundo e no terceiro round, os golpes mais fortes, que causaram mais dano na luta, foram o do Ankalaev. Então, por mais que ele teve menos golpes significativos, ele teve mais eficácia naquilo que propôs. Por isso que venceu a luta, né? É legal a gente perceber que, de fato, né, o Ankalaev tem uma boa trocação. Só que aquilo é uma trocação que é melhor que a do Poatan? Não chega nem perto, né? Então, a gente vê que, de fato, tudo aquilo que o Ankalaev fala, de que venceria o Poatan só na trocação, é óbvio que é uma grande balela. Mas não podemos negar dois pontos. O primeiro, esse cara tem trocação e o wrestling, ambos somados, para dar perigo pro Poatan, né? Se ele souber encurtar a distância e agarrar as pernas ali, é um perigo. Esse é o primeiro ponto. Na realidade, tenho 3 pontos. O segundo, cara, ele é perigoso. Ele é perigoso e ele merece disputar o cinturão. Ele merece disputar o cinturão. Porque o ponto que eu quero apresentar no terceiro ponto é que não há mais ninguém pro Alex lutar, né? Vou até dar uma suada aqui no nariz, depois eu corto na edição, porque tá foda. O fato é o seguinte, o fato é um só. Caso o Alex, o Poatan, não suba para o peso pesado, não existe outro lutador na categoria peso meio pesado que ele faça sentido ele lutar, tá? Porque se a gente olha o ranking, da categoria peso meio pesado, ele já venceu o Jamahal Hill, ele já venceu o Blachowicz, ele já venceu o Khalil Rountree, que é o sétimo colocado, e ele já venceu o Iri Prohaska 2 vezes. E existe só um cara que todo mundo tem uma certa pulga atrás da orelha,
que dará um perigo ou talvez fará com que o Poatan perca o cinturão. E esse cara é o Ankalaev. E tem gente até enchendo o saco, falando que o cara tá fugindo. No caso, o Poatan. Então, assim, o Ankalaev tem que ser o próximo. Tem que ser o próximo. Por conta de todo esse assunto que roda. Ah, porque ele é o cara que vai vencer o Poatan. Ah, porque ele tem o S e o Poatan não tem o S. Ah, porque ele tem o jogo para vencer. Cara, então vamos fazer essa luta, né? Eu acho que com exceção de o Poatan subir para a categoria de cima, essa é a luta a ser feita. Poatan versus Ankalaev. Ele provou que de fato tem que disputar o cinturão. De fato tem. Não vejo sentido em ele ter um Title Eliminator, porque todos os Title Eliminators que ele tivesse serão com caras que o Poatan já venceu. Que é como eu disse, é o Blachowicz, é um Prohaska, é um Jamahal Hill, é um Khalil Rountree. Não, cara, esses caras o Poatan já venceu. O próximo tem que ser o Ankalaev. Tem que ser o Ankalaev. Se é favorito ou não o Poatan, é assunto para outro vídeo. Mas o Ankalaev tem que ser credenciado para disputar o cinturão na próxima luta.